boa noite, esperando por vocês para a gente começar. Isso, boa noite, olá Eduarda, Rosângela, Tayana, Rosana, boa noite Romina, Raquel, que bom que vocês vêm no horário. Oi Rê, Elizabeth, Roberta, Áurea querida, estamos hoje aqui para falar de um tema que você sugeriu na semana passada, né? Para falar sobre perdão. Depois, durante a semana, muitas pessoas validaram o teu pedido, né? E aí eu achei importante a gente falar sobre isso, principalmente porque quando vem de vocês, eu acredito que é realmente o mais importante a ser falado, né? Aquilo que vocês querem ouvir. Bom, se tivermos pessoas novas aqui, eu sou Romina Miranda, sou terapeuta de família, terapeuta de casal, especializada em dependência química, pesquisadora na área de codependência e dependência afetiva e atualmente venho atuando como coordenadora dos grupos de cônjuges de amor exigente. Eu tenho alguns veículos de comunicação onde vocês podem assistir os meus vídeos, que é o meu site, rominamiranda.com.br. Esse Facebook, onde todos os domingos às 18 horas a gente faz uma live. Tem o meu Instagram também, que é rominamiranda.escritora. Tem o site do Instituto Independa, onde vocês podem encontrar os meus cursos para família, curso para profissionais que trabalham com famílias, curso sobre dependência afetiva. E em breve eu vou ter uma novidade para vocês, provavelmente no mês que vem. A gente vai começar um trabalho específico para codependência conjugal, um curso específico em virtude da demanda que nós estamos tendo. Mas isso eu vou falar para vocês na semana que vem. Também, para quem ainda não sabe, eu sou autora do livro Até que a Droga Nos Separe e do livro, do guia prático, que é agora o novo complemento do livro. E qual que é o bacana desse kitzinho? É que nós temos um grupo de estudos, onde nós nos reunimos a cada 15 dias, pela plataforma Zoom, onde nós fazemos o estudo deste guia. Este grupo, na verdade, ele tem sido um grupo de autoconhecimento para todos nós que estamos aqui, para todos nós que estamos no grupo, inclusive para mim, né, que faço a condução, sou a facilitadora, para que as pessoas tragam as suas reflexões, façam os seus exercícios. Então, esse guia, além de ter uma série de questões relacionadas à codependência, para que a gente possa entender os nossos padrões familiares que nos trouxeram até esse patamar de sentimentos, dessa condição emocional, também tem alguns exercícios sistêmicos, né? Então, alguns exercícios que nós chamamos linha do tempo, árvore da vida, são diversos exercícios para autoconhecimento, né? O objetivo específico desse grupo não é a gente falar a respeito das nossas relações com os nossos usuários. Claro que isso permeia toda a nossa história, mas é principalmente para que a gente possa falar a respeito de nós, né? De como nós entramos, a partir de quando nós passamos a vestir essa máscara da codependência, quando nós nos afastamos de nós para então criarmos esse perfil codependente e como que nós podemos reconhecer esses padrões e nos libertarmos deles, visto que a codependência não é uma doença, né? É uma condição emocional onde nós permanecemos por diversas razões, mas que nós temos condições de mudar, né? E é por isso que eu trabalho, para que a gente possa mudar a situação da codependência que se instala na vida de homens e mulheres, sejam através de relacionamentos com dependentes químicos, sejam eles cônjuges, filhos, pais, ou por diversas outras razões ligadas não somente a relacionamentos com pessoas com comportamentos inadequados, desajustes relacionados a compulsões, mas por diversos outros motivos que acontecem desde a infância. Por isso que o meu trabalho é voltado para a teoria sistêmica, né, é a minha linha de atuação,
E ali nós fazemos todo que nós chamamos de escavação a nossa infância, né? Para buscar os nossos padrões que interferem no nosso comportamento atual. Esse kitzinho, para quem quiser, depois eu coloco o meu site aqui, vocês podem encontrar pelo site rominamiranda.com.br. Aí vocês vêm para o grupo do WhatsApp e nesse grupo são postados a cada 15 dias os links para participar do encontro, que é esse encontro que é o grupo de estudos, tá certo? É um grupo de estudos gratuito. Bom, gente, então vamos lá. Ah, que bom, eu adoro também falar com vocês. Sou mãe de adolescente, primeira vez aqui, Roberta Brindes, Cristina Todesco, querida, obrigada por você estar aqui sempre prestigiando. Eugênia, Alexandra, Lúcia, todas vocês, muita gratidão, pessoas que estão vindo pela primeira vez. Eu vou explicar um pouquinho o que a gente faz aqui aos domingos, né? Nós iniciamos a primeira parte, os primeiros 40 até, seria para ser 30, né? Mas acabam sendo 40, porque eu acabo falando um pouco demais, porque os assuntos normalmente eles pedem, né, um aprofundamento no conteúdo e nem sempre a gente consegue fazer isso em meia hora. Então a gente usa mais ou menos 40 minutos da nossa live para eu fazer para vocês a explanação sobre o tema. E depois, os outros 20 minutos, eu olho as perguntas, os comentários, vocês podem interagir aqui. Legal, quero estudo, quero... Legal, Rosana. Depois eu vou colocar aqui o site, você adquire o kit, vem participar com a gente do grupo de estudos, vem participar do nosso grupo de WhatsApp. Como eu já disse, é um grupo de autoconhecimento, né? Então vamos lá. Quando foi sugerido pela Áurea e muitas pessoas, como eu disse, acabaram validando essa ideia de falar sobre perdão, por quê? Porque na semana passada, para quem não assistiu e quiser depois acessar as lives anteriores, nós falamos sobre lealdade familiar. Para quem se lembra, né, a lealdade familiar são aqueles padrões familiares que nós reproduzimos, não necessariamente conscientemente, muito pelo contrário, de forma inconsciente. Nem sempre nós queremos reproduzir esses padrões, mas nós o fazemos por uma forma, por um mecanismo chamado lealdade familiar. Uma forma de sermos leais às nossas famílias, à nossa família de origem, aquelas pessoas que nós amamos e achamos que temos que agir da mesma forma para demonstrar o nosso amor e a nossa honra. E aí nós falamos a respeito da importância de honrar, de aceitar nossos pais, nossos cuidadores, nossa família de origem como são, para que nós pudéssemos seguir em frente com os padrões que nós escolhemos para nós, né? Então, estávamos nesse processo. Em algum momento, né, foi citado e lembrado que para que a gente possa fazer esse processo da libertação, para que a gente possa realmente aceitar com verdade e honrar a história dos nossos pais, sejam eles vivos ou não, e não só dos nossos pais, agora ampliando aqui um pouquinho, né, a questão do perdão, nós precisamos então acessar, né, essa grande necessidade humana que é perdoar. E aí hoje, quando eu trouxe o tema, eu imaginei nós falarmos sobre o perdão aos nossos antepassados, sejam nossa família de origem ou outras famílias anteriores às nossas, ou na nossa relação atual, né, as pessoas com as quais a gente convive, e também e principalmente o auto-perdão. Né? Eu acho que sempre a codependência nos coloca numa condição de sempre pensar no outro, no outro, no outro, no outro. Então, quando a gente cita tantas pessoas que eu tenho que perdoar, por exemplo, quando a gente faz um inventário onde a gente se coloca à disposição para fazer reparações, a gente tem reparações para fazer para o mundo inteiro, menos para nós, né? Então, a importância do auto-perdão. Mas antes da gente falar em perdão, eu imaginei que seria importante a gente acessar um pouco o conceito de empatia, né? Então, por quê? Então, como nós costumamos trabalhar, e eu acredito que vocês todos já conheçam o conceito,
A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro sem necessariamente viver a dor do outro, né? Então, isso para codependentes é algo difícil. Por quê? Porque ou nós nos colocamos no lugar do outro e começamos a ter as emoções do outro, os sentimentos do outro, viver o comportamento do outro, querer controlar o comportamento do outro. Então a nossa empatia passa a ser um controle, passa a ser um viver através do outro. Ou nós não nos colocamos no lugar do outro e olhamos somente para o nosso lado e começamos a praticar o vitimismo, né? Então, vejam que linha tênue que é a empatia para o codependente. Mais uma vez, a importância de falar sobre isso. A empatia na codependência. Ou eu me coloco no lugar do outro e assumo suas dores, emoções, sentimentos, comportamentos, deveres, consequências dos seus atos, ou eu não me coloco no lugar do outro e passo a ter uma postura de distanciamento, de raiva, de ressentimento, e aí nós entramos naquele triângulo do drama que nós já falamos uma vez, o triângulo de Karpman, onde nós ficamos entre vítima, perseguidor, vítima, perseguidor, esqueci agora a terceira ponta, gente, me deu um branco. Mas por que eu tô falando em questão de vítima, perseguidor? Porque ou a gente tá como vítima, porque então eu não me coloco no lugar do outro e me afasto e a coitada sou eu e ninguém, eu não tenho que me colocar no lugar de ninguém, ou eu começo a perseguir o outro na função de querer efetivamente tomar conta da vida dele, que é a outra ponta de uma das outras pontas do triângulo. Então, por que falar em empatia? Porque nós precisamos trabalhar a empatia diariamente com os nossos entes queridos. Assim como os nossos dependentes, sejam eles nossos cônjuges, nossos pais, os nossos filhos, têm os seus comportamentos que nós chamamos de manipulação, chamamos de arrogância, chamamos de prepotência, chamamos de que eles querem que as coisas sejam do jeito que eles querem. Se nós pegarmos um espelho e olharmos o contraponto da codependência, nós também temos reações similares. Nós não manipulamos para poder usar droga, mas nós manipulamos para poder fazer com que as coisas sejam do jeito que a gente queira. Nós não somos arrogantes ou prepotentes pelas mesmas razões, mas também temos o fundo emocional da insegurança e da baixa autoestima, o que nos leva a ser arrogante e prepotente, né, nessa postura. Então, à medida que eu consigo me colocar no lugar do outro, ou seja, desse indivíduo com o qual eu convivo, que tem os erros dele, e lembro que eu também tenho os meus, é possível me colocar no lugar do outro e sentir o que ele sente, não com o objetivo de controlar, de adoecer ou de se apegar emocionalmente, já que nós falamos já bastante sobre desligamento emocional, mas no sentido de entender o que ele sente, entender o que se passa com ele, entender quais são as dificuldades efetivas que ele tem para deixar de usar a substância, por exemplo, como um meio para fugir de determinadas dores ou fragilidades, ou deixar de usar outras formas de outros objetos que eles tenham, sejam compulsivos sexuais, compulsivos por jogos, compulsivos pelo trabalho, ou pessoas que agem violentamente, comportamentos inadequados, enfim. Se colocar no lugar do outro para poder entender, né, como é estar no lugar do outro. Então, eu me lembro que em algumas reuniões, às vezes, para explicar para as mães o que era dependência química, né? Quando eu trabalhava no Recomeço Família, no Estado, nós explicávamos, perguntávamos se algumas mães eram fumantes, né? E algumas diziam que sim, e nós falávamos o quanto é difícil para você dizer que a partir de amanhã você não vai mais fumar. E o quanto muitas delas não vinham conseguindo isso tentando há muito tempo. E aí ficava mais fácil a partir do momento em que eu
me coloco, me projeto no outro no sentido de se colocar no lugar dele, o quanto ficou mais fácil para elas entenderem, nossa, como também é difícil para ele passar pela abstinência, pela fissura e começar a entrar em contato com as reais emoções sem o uso de substâncias, sem o uso de medicamento, sem o uso da compulsividade pela compra, pelo jogo, pela maneira que for, né? Então, empatia no sentido de que facilitar, no sentido de ser conivente, no sentido de ser compassiva? Não. No sentido apenas de me preparar para entender que todos nós, seres humanos, estamos no mesmo patamar em relação à possibilidade de errar, né? Então, muitas vezes, os codependentes, eles se colocam como superiores em relação aos seus dependentes. Por quê? Porque eles sabem o que é melhor, eles sabem o que está certo, eles sabem a melhor maneira de dirigir a vida. Então, os outros acabam sendo inferiores e dessa forma, nessa superioridade disfarçada de altruísmo, eles vão tentando fazer com que as coisas aconteçam desse jeito. O que nós estamos fazendo quando nós nos colocamos como superiores daqueles que nós amamos? Nós estamos reforçando a baixa autoestima deles e com isso nós estamos também facilitando que ele entre num processo de adoecimento emocional que muitas vezes facilita o uso de substâncias, né? Muitas pessoas, muitos usuários, muitas pessoas que têm diversas compulsões ou dificuldades, acabam lidando com a sua baixa autoestima, com a sua insegurança por meio da substância ou de qualquer outra compulsão ou comportamento inadequado. Então, por que eu estou levando vocês a refletirem hoje um pouquinho a respeito da empatia, do se colocar no lugar do outro? Não confundam essa colocação com, mais uma vez, estar se fusionando com o outro para viver a vida dele. Isso nós já fazemos como codependentes e não é essa a proposta. E também não confundam empatia com compactuar com as coisas erradas. Não tem nada a ver com isso. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar dele, de entender o sofrimento que ele também passa por ser um usuário ou, enfim, por ter as dificuldades dele, e o quanto isso é importante para nos nivelarmos enquanto seres humanos, que assim como ele tem os erros dele, nós temos os nossos. Então, nós não podemos, né? E aí sim deixar o papel que muitas de nós, principalmente esposas, né, se revestem durante muitos anos, que é o papel da boazinha, da vítima, da que sofre, da coitada, de puxa vida, eles são tão ruins e elas são tão boas, tão maravilhosas e não saem daquela relação. Porém, quando essas esposas saem dessa relação, elas perdem a função. Elas perdem o papel. E nós já falamos sobre isso quando eu contei para vocês diversas histórias de esposas que não lidaram com a sua saúde emocional e acabaram, quando o marido entrou em recuperação, não sabendo lidar com isso. Ou se separaram, ou boicotaram o tratamento do marido. Enfim, houve algo que não ficou bom, que não ficou funcional, porque a família toda não estava preparada para lidar com uma nova saúde emocional no sistema. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu me lembro que ele erra, mas eu também erro. Ele erra de um lado, eu erro do outro, ele erra com alguma coisa específica relacionada ao uso de substâncias, as promessas, as mentiras, as manipulações, e eu erro com outras questões. Cada um sabe, quando bota a cabeça no travesseiro, quais são os seus erros, quais são os seus defeitos de caráter, quais são as suas fragilidades, quais são os seus pontos a melhorar. Então, é muito importante que nós que vivenciamos a codependência possamos também fazer o exercício do inventário moral, que é aquele inventário proposto no quarto passo dos grupos anônimos. Caso alguém não siga os grupos anônimos, vocês podem usar, como eu já disse na semana passada, o método da escrita terapêutica, que é um método comprovadamente, cientificamente, por universidades, inclusive, comprovado como um método que ajuda no manejo da raiva, né? Porque nós conseguimos estruturar as nossas emoções à medida que nós a pontuamos no papel. Então, seja por meio da escrita terapêutica, ou seja por meio de uma autoavaliação, seja por meio de um inventário, seja
na terapia, seja num grupo de apoio, seja ele qual for, é importante que nós possamos começar a levantar também quais são os nossos defeitos de caráter ou quais são as nossas características que precisam ser mudadas, melhoradas e que muitas vezes elas ficam escondidas porque o vilão da situação é quem? O outro. Né? Quem é o dependente, quem é o usuário, quem é o workaholic, quem é o compulsivo sexual, quem é o inadequado. E nós, mulheres ou mães, ou enfim, a pessoa que sofre sem o uso de substâncias é normalmente vista como perfeita. Porém, nós sabemos que não é assim, né? Então, vamos nos colocar no lugar do outro para nos colocarmos no mesmo nível como seres humanos, para que nós possamos então entrar no aspecto do perdão, que é a segunda parte do tema que nós vamos falar hoje. Bom, além do perdão cristão, além do perdão humano, além de todos aqueles conceitos que nós já temos no nosso repertório, existem muitas pesquisas e eu sugiro vocês que procurem, eu posso até fazer indicações aqui no Facebook de links para vocês poderem procurar se desejarem, pesquisas de universidades americanas, principalmente uma pesquisa muito bacana da Universidade do Tennessee, que fala sobre a importância do perdão para impactar a saúde, a qualidade da saúde física e emocional das pessoas. Então vamos imaginar que nós já falamos muitas vezes e podemos voltar a falar em outros momentos que os codependentes ou as pessoas que vivem com usuários de substâncias psicoativas, elas são impactadas emocionalmente por esse convívio. Seja por meio da tristeza, do medo, da raiva, da culpa, do estresse, da dor, do desespero, de uma série de sentimentos que eu já relatei para vocês em lives, no livro, em textos meus, e que vocês já sabem que os do codependentes são impactados, certo? Então, nós codependentes ou os codependentes, eles não têm que se munir de informações somente para ajudar o seu usuário. Eles têm que se munir de informações, de terapia, de grupo de apoio, para quê? Para poder salvar a si mesmos, para depois poderem pensar em salvar alguém. Agora, imaginem, né, se a nossa saúde emocional e muitas vezes física está totalmente abalada em virtude do impacto sofrido relacionado à questão do convívio com o usuário de substâncias, vocês imaginem o poder curativo que tem o perdão em situações como essa. Né? Se o perdão, ele inclusive anotei alguns itens aqui para vocês, que eu fiz essa pesquisa eu estudei um pouquinho antes de trazer para vocês, além da gente falar das questões relacionadas a tudo aquilo que a gente já sabe em relação ao perdão, principalmente a questão do perdão relacionado aos grupos de apoio e tudo mais, eu levantei alguns pontos desse artigo aí da Universidade de Tennessee, que eu gostaria que vocês lessem depois, que ele aponta a redução no estresse, consequentemente no nervosismo, o fardo físico que a pessoa magoada, a pessoa ressentida carrega, ele é tamanho que ele adoece as pessoas. Então, quando a pessoa pratica o perdão, ela tem condições de se libertar desse fardo físico, portanto, ela vai ter melhora, inclusive na pressão arterial, na melhora do sono, porque ela vai fazer uma limpeza de emoções que vai ajudar até mesmo no sistema imunológico, na proteção do sistema imunológico. Então aqui, gente, falando somente sobre a questão física, não chegamos nem a falar sobre os efeitos do perdão na nossa saúde emocional, que, né, nós sabemos o quanto é importante. E além do que, o perdão é um ato que, independente da religião ou da crença de cada um, vem para todos nós inicialmente como algo religioso, como algo espiritual, como algo que, independente da sua crença, a gente sabe da importância espiritual do perdão.
Então, quem tiver interessado em se aprofundar nesse tema, é claro que numa live de 20, 40 minutos a gente não vai poder falar sobre todos os benefícios do perdão, mas o que eu gostaria de colocar para vocês nesse tema específico da codependência e perdão é: melhora na saúde física. Todos nós codependentes temos problemas relacionados, estresse, baixa do sistema imunológico, as questões relacionadas aos problemas de coração, problemas no sono, nós temos dificuldades para dormir, dificuldades com ansiedade. Então, na parte física, né, o perdão tem um impacto. E tudo isso vocês vão poder encontrar nesses artigos que eu estou citando. Na parte emocional, sem dúvida nenhuma, se a gente encontra esses benefícios físicos, na parte emocional, nos libertarmos desse fardo que nós carregamos há muito tempo, vai nos permitir essa limpeza das emoções negativas, ou seja, abrir mão do ressentimento. E é sobre isso que a gente vem falando desde sempre. Abrir mão do ressentimento. É o ressentimento que nos adoece. É o ressentimento que não nos permite dar continuidade a uma nova vida, seja com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com os nossos pais, com os nossos amigos, com a pessoa com a qual a gente quer conviver. Nós não temos como viver bem quando estamos ressentidos. E querer exercer o perdão é abrir mão do ressentimento. É isso, né? Quando que nós adquirimos esses ressentimentos? Por tantas histórias que nós já vivenciamos durante toda a nossa vida. Então vamos começar lá na família de origem, voltando ao porquê surgiu esse tema. Na semana passada, falando sobre lealdade familiar, nós estávamos falando da importância de perdoar a família de origem. Seja o meu pai fez isso e isso para mim que me levou a ficar adoecida emocionalmente. A minha mãe me tratou dessa forma ou daquela que me levou a ficar adoecida emocionalmente. Tudo bem, já falamos sobre isso, já falamos sobre como entender que isso era o máximo que eles podiam fazer naquela ocasião, até aquele momento, que era o máximo que eles podiam dar, que nem sempre nós seremos amados da maneira que nós gostaríamos de ser. Cada um tem uma forma de expressar o amor. E aí, voltando, nós já falamos sobre isso uma vez, mas recomendo mais uma vez o livro As 5 Linguagens do Amor, onde a gente aborda, onde o autor aborda essa questão de formas diferentes de se demonstrar o amor, o afeto, e que nós nem sempre estamos aptos a perceber, porque nós queremos ser amadas do jeito que nós achamos que é o certo. E isso principalmente acontece nas relações codependentes conjugais. Nós idealizamos o marido perfeito, como deve agir o marido perfeito, e claro que ele não vai agir dessa forma, porque ninguém vai agir do jeito que nós idealizamos, e aí nós começamos a criar uma série de ressentimentos em relação a essa pessoa. E esses ressentimentos vão só alimentando esse fardo de emoções negativas que nós acumulamos. Muito bem, então voltando para a família de origem, nós precisamos perdoar a nossa família de origem no mais profundo do nosso âmago. Nós podemos fazer isso na terapia, nós podemos fazer isso numa sessão de constelação familiar, nós podemos fazer isso na igreja, no centro espírita, na igreja que nós montamos no nosso quarto, no nosso altar, na nossa meditação. Nós podemos encontrar a nossa forma de perdoar os nossos pais, nossos cuidadores, ou outras pessoas que de alguma maneira tenham feito parte da nossa infância, da nossa adolescência, que pode ter passado por muita dor, e precisamos efetivamente perdoar. Lembrando que perdoar não significa ter que conviver, né? Então, eu passei por muitas coisas ruins com a minha família, eu não quero conviver mais com essas pessoas no meu cotidiano, mas eu as perdoo porque eu sei que eu também sou passível de erro. E eu também posso um dia ter que ser perdoada, e o quanto isso é importante. Né? E o quanto eu sei que para poder caminhar livremente, me libertar dessas amarras, que são essas amarras que a gente está tentando se libertar a cada live, a cada escrita, a cada grupo, a gente só vai poder fazer isso por meio desse perdão. Né?
Muito bem. A partir do perdão da família de origem, vamos falar um pouquinho a respeito do perdão com os nossos entes queridos. Então, sejam eles nossos cônjuges, namorados, pais, filhos, seja aquela pessoa que nos machucou bastante ou vem nos machucando, o que é possível perdoar? Lembrando que após o perdão, se são pessoas com as quais a gente vai continuar convivendo, nós precisamos falar sobre novas formas de convívio, que são os acordos de convivência, que também é um tema que eu quero falar com vocês logo logo. Não adianta a gente perdoar alguém com quem a gente vai necessariamente conviver e não acertar uma nova forma de convivência onde a gente não vá cair novamente nos erros que vão nos levar a esse mesmo ressentimento. Então, o perdoar entre um casal, por exemplo, onde houve a questão ou da traição, seja ela traição entre pessoas, homem e mulher, ou uma traição em relação às promessas realizadas em relação ao uso ou outras coisas que sejam, se há genuinamente a vontade de ambos de se perdoarem, nós precisamos, esse perdão, ele precisa ser seguido de um novo acordo de convivência. O que nós vamos fazer daqui para frente para que isso não se repita, para que não recomece esse ciclo de ressentimentos e ressentimento e perdão, porque também não é assim que funciona, né? Muito bem. Perdoar o outro, lembrando que posso continuar convivendo com ele e criar um novo acordo de convivência, ou posso não continuar convivendo com ele, mas serei livre daquele ressentimento que vai me adoecer. E um terceiro ponto, e eu acho de extrema importância, eu acho que talvez seja o mais difícil para os codependentes, é o auto-perdão. Perdoar-se pelos seus erros da infância, da adolescência, da fase adulta, por todos os erros que muitas vezes nos prendem a padrões de autossabotagem. Por que nós nos sabotamos? Porque nós não nos achamos merecedores de felicidade. Nós não nos achamos merecedores de algo que nós consideremos que seja muito bom. Então, quando nós estamos chegando naquela possibilidade, a gente se auto-sabota para que a gente não efetivamente não alcance essa tal felicidade ou esse tal merecimento. Desde muito cedo a gente pode ter ouvido que a gente não merecia, a gente pode ter crescido com crenças disfuncionais de que não precisa, de que não somos merecedoras, nós podemos ter desenvolvido essas crenças por nós ou por pessoas que falam conosco sobre, porém é hora de parar, de fazer uma autoanálise e por mais uma vez, por todos esses meios que nós falamos, escrita terapêutica, inventário moral, terapia, grupo de apoio, igreja, oração, meditação, buscar o auto-perdão. Assim como nós somos capazes de ter empatia para nos colocarmos no lugar dos nossos pais e entender que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer, assim como nós temos empatia para nos colocarmos no lugar dos nossos familiares atuais e entendermos que eles também erram, assim nós teremos que ter autoacolhimento conosco para entender que nós fizemos o melhor que podíamos naquele momento. E a partir de agora, com esse reconhecimento, eu me perdoo e a partir desse momento, então, eu não quero mais repetir esses mesmos erros ou esses mesmos atos que me levaram a ter ressentimento por mim. Porque ter ressentimento por si é algo muito doloroso. Eu tenho raiva de mim. Eu tô com raiva de mim. Eu fiquei com uma raiva de mim. Quantas vezes a gente não fala isso? E como nós podemos ter raiva do ser humano que somos nós que temos que nos amar em primeiro lugar? Então, nesse sentido, o auto-perdão é aquele que vai fazer toda a diferença nesse processo. Importante a família de origem, importante nossos entes queridos, importante mais do que tudo o auto-perdão. Porque muitas vezes estamos dispostos a perdoar a todos, mas continuamos emperrados
nos nossos erros, nos nossos atos que nós não aceitamos e ressentimentos próprios. E aí a gente não consegue também caminhar. Então vamos ampliar a ideia do perdão para toda essa gama que nós falamos agora. Família de origem, família atual, e quando eu falo família, nós podemos considerar todas as pessoas que são importantes para nós, com as quais temos laços emocionais, e auto perdão. E só para finalizar, porque eu acho que eu já estou chegando aqui no tempo, eu gostaria, na verdade, de falar para vocês que há algo muito importante a ser lembrado quando a gente fala em perdão e 12 passos, né? Então, quem não conhece a metodologia dos 12 passos de AA, NA, dos grupos anônimos, de Koda, de Mada, de Naranon, de Alanon, quando a gente fala em perdão, algo fica muito claro. Quando começam a entrar os passos da reparação, né, onde nós temos que então reconhecer quais são as pessoas que nós prejudicamos durante o nosso período de descontrole emocional. Então, se somos codependentes, se somos compulsivos por algo, se somos dependentes químicos, naquela fase, certamente, nós machucamos muitas pessoas. E vamos nos propor a fazer reparações a essas pessoas. É uma forma de pedir o perdão para essas pessoas, de reparar, né? Pedir o perdão e reparar através de outras atitudes, né? Porque a reparação, todo perdão é seguido de uma reparação. Não há como eu perdoar a minha família de origem e continuar e alimentando pensamentos de que eu sou assim porque minha mãe era assado. Não adianta. Não adianta eu me perdoar e continuar tendo raiva de mim pelo meu erro. Não adianta eu perdoar meu ente querido que me traiu e a partir do dia seguinte continuar falando em traição. Perdão e reparação, sempre. E em 12 passos, essa lista de reparações, ela deixa claro uma coisa muito importante, que para que nós nos perdoemos, nós não precisamos necessariamente ter que ter o perdão da outra pessoa. Isso é muito importante, porque muitas pessoas pensam assim: puxa, eu errei com o meu irmão. Meu irmão é alguém eu não convivo com ele, mas eu preciso pedir o perdão do meu irmão porque em determinado momento da minha vida eu errei com ele e eu quero fazer uma reparação para eu poder seguir em frente. O meu irmão pode não estar disposto a me perdoar. E isso não significa que eu não posso pedir o seu perdão e me perdoar por ter errado com ele. Porque se eu depender do perdão do outro para que eu me liberte, eu sempre estarei colocando a minha vida na mão de outra pessoa. E isso é algo que o codependente faz sempre. Colocar sua felicidade, colocar suas possibilidades de vida, de alegria, de sucesso, de felicidade. Serei feliz no dia em que meu marido parar de usar drogas. Serei feliz no dia em que ele voltar da clínica. Serei feliz no dia em que... Sempre, algum dia, mas não hoje, né? E quando a gente começa então a entender que nós não dependemos do perdão do outro para que nós possamos seguir, mas nós dependemos da nossa vontade de pedir perdão, da nossa vontade de perdoar e do nosso auto perdão, aí nós vamos entender que vamos tentar o perdão das pessoas as quais machucamos, vamos tentar fazer reparações dessas pessoas, porém, ainda assim, se elas não estiverem prontas para perdoar, porque os seres humanos estão em fases diferentes, momentos diferentes, prontidões diferentes, não tem que necessariamente querer me perdoar na hora que eu quero, né? Mas ainda assim, eu me liberto desse fardo que é o ressentimento. Nós vamos nos libertar de ressentimentos. Limpando essas emoções negativas, mais uma vez falando, nós vamos liberar o nosso sistema imunológico, nosso sistema cardiológico, nossa pressão arterial, nosso estresse, nossas condições emocionais desfavoráveis e vamos efetivamente estarmos livres para poder seguir em frente, sabendo que nós fizemos os devidos perdões, perdoamos as devidas pessoas, incluindo a nós mesmos, e fizemos reparações a essas pessoas.
E quando a gente fala em fazer reparações a nós mesmos, aí sim, né? Eu me perdoei pelos meus erros, eu perdoei outras pessoas e agora que eu sei que eu me machuquei durante muito tempo e estou me perdoando por ter me machucado, por ter me colocado em segundo plano, por ter colocado as prioridades de outras pessoas na minha frente sempre, por ter não conseguido acolher a mim mesma, por ter me colocado em ressentimento comigo mesma, agora eu vou começar a fazer reparações comigo. E aí eu entro aonde? Na esfera dos autocuidados, né? Que é um outro tema que a gente aborda no livro, principalmente no guia prático, quando a gente fala naquele tripé: desligamento emocional para começar o processo, aí a gente fala em autoaceitação e aceitação da família, que inclui a questão do perdão que nós acabamos de falar, e aí a gente parte efetivamente para os autocuidados, planejamento do autocuidado, aquilo que eu vou começar a retomar, que eu gostava de fazer, que eu vou começar a fazer por mim, um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia, as minhas emoções com as quais eu vou voltar a entrar em contato. Lembra quando você era adolescente que você gostava de dançar? Há quanto tempo você não dança? Lembra quando você era adolescente que você adorava viajar? Há quanto tempo você não viaja? Há quantas coisas você abriu mão, não somente pelos outros, mas pelos ressentimentos consigo mesmo, né? Então, eu vou parar por aqui, porque já deu às 18h40 e eu quero deixar um tempo para vocês perguntarem, porque nós temos muita gente hoje aqui, nós alcançamos mais de 100 pessoas na live de hoje. Eu agradeço, vocês têm vindo com uma frequência constante e cada vez mais trazendo outras pessoas, e isso realmente reforça a ideia que eu venho passando para vocês da necessidade da gente levar adiante a mensagem, seja através do compartilhar da live, do compartilhar do post, enfim, da maneira que vocês encontrarem para que essas mensagens cheguem às outras pessoas. Então, eu agradeço muito, porque eu sei que o fato de nós estarmos crescendo em número nas lives tem muito a ver com vocês, porque o que eu faço é postar, não faço nada além disso. E eu sei que vocês fazem muito a parte de vocês. Bom, então vamos lá, vou tentar aqui logo do começo. Lembrando que dá uma sumidinha em várias coisas aqui, tá? Então, se a pergunta de vocês sumiu, não foi respondida, escrevam novamente. Neuzinha, está muito bom, esclarecedora sua fala, obrigada. Eduarda, perdão a evolução pessoal e espiritual, exatamente. Por outro lado, o excesso de perdão e desculpas reforça o comportamento destrutivo dos DQs, Tayana. Sem dúvida, Tayana. Por isso que em muitos momentos nós colocamos aqui o papel da empatia e do perdão totalmente diferente da ideia de compactuar com isso, ok? Não é o perdão do continue fazendo o que eu aceito, não é o perdão de facilitação, é o perdão de autolibertação que a gente está abordando. Aline, quando a pessoa se permite a perdoar, gente, tá tudo pulando muito rápido aqui, eu não tô dando conta nem de olhar. O Amor Exigente oferece várias reuniões na semana, veja no site, ok? Gostaria muito, Romina, de saber sobre esse artigo a respeito de perdão e ressentimento. Sim, Cristina. Me escrevam no WhatsApp, me escrevam aqui no site, no Facebook. Além de eu escrever frequentemente aqui no meu site, etc., eu posso mandar para vocês os links dessas pesquisas que eu estou citando. Gorete, Amor Exigente Campinas. Segundo Gary Chapman, as 5 linguagens do amor, nós tendemos a oferecer ao outro o amor da nossa linguagem e não o amor da linguagem dele. Isso mesmo, Leda. Esse livro é maravilhoso e nós todos precisamos ler, viu? Elisete, boa noite, é sempre bom te ouvir. Querida, espero que você tenha tido um ótimo dia ontem. Ressentimento é o outro não satisfazer as minhas expectativas. Tenho que perdoar primeiramente por mim, mas não aceito suas escolhas. Exatamente. Valéria, obrigada, Gorete. Aqui elas estão falando entre elas, né? Eu acho complicado perdoar e desculpar sempre os mesmos erros. Exatamente. Por isso, Tayana, que a gente está falando em perdoar e fazer novos acordos de convivência.
O auto-perdão é difícil, mas é um processo de aprendizado. Você se liberta das crenças e vai se perdoando. Cláudia, Denise, se for possível falar sobre a relação perdão versus confiança. Sim, quando a gente falar sobre acordos de convivência, vamos falar, ver se a gente consegue falar sobre isso em breve. A gente pode fazer essa relação entre acordos de convivência, perdão e confiança, né? Quando a gente fala em perdão de família de origem e auto-perdão, é algo que não se relaciona necessariamente à questão da confiança. Claro que quando a gente fala em auto-perdão, a gente precisa confiar em si mesmo. A gente precisa se autocomprometer a não repetir os mesmos erros, isso é fato. Agora, quando a gente fala em perdão com os nossos dependentes, com os nossos dependentes, com os nossos familiares, a gente, claro que quando perdoa, necessariamente precisa atrelar esse perdão a um novo acordo de convivência. Olha, eu perdoei uma traição, eu perdoei determinada situação, porém, se isso se repetir nesse novo acordo de convivência que nós teremos, as consequências serão tais. Lembrando que as consequências sempre têm que ser aquelas que vocês têm condições de cumprir. Senão, nós vamos entrar em descrédito, certo? Mas vamos, viu, Cláudia, Denise? Vamos fazer uma live para a gente falar sobre esse acordo de convivência e retomada de confiança. Graças, Raquel, de Uruguai, né? Com aportes excelentes. Muito obrigada a você de estar aqui prestigiando. Neusanaranon.com.br, apoio familiares dependentes. Rosana Sampaio. Inês, tenho que aprender a saber me perdoar. A culpa desperta em mim a cada situação, sem dúvida. Inês, o auto-perdão é a chave da libertação da culpa, né? Se eu fiz aquilo porque eu não tinha condição de fazer diferente, eu tenho culpa de quê? A culpa eu tenho de quando eu faço algo proposital. Todos os nossos erros de amor conosco, com os outros, certamente eram porque nós ainda não tínhamos consciência daquele ato em si, de suas consequências. Então, vamos perdoar e daqui para frente vamos lidar com a responsabilidade de fazer diferente. Esse é o processo que a gente fala bastante em Amor Exigente, de transformar a culpa em responsabilidade. Quando eu me perdoo, eu me liberto da culpa. Porém, eu vou precisar sempre fazer a reparação. E a reparação é como? Através da responsabilidade. Autorresponsabilidade, responsabilidade comigo, responsabilidade com o outro, o meu papel de não ser conivente com o comportamento do outro. Tudo isso que a gente vem falando, tá? Mas é isso. O auto-perdão ajuda a libertar da culpa com toda certeza. Boa noite, Sandra Almeida. Eunice, quando comecei a dizer não, tive que me perdoar. No primeiro instante, achei que, apesar de saber que era necessário, estava fazendo errado, mas agora sei que estou no caminho certo. Eunice, ontem nós estávamos no grupo conversando a respeito dessa questão, né, de quando a gente começa a falar não, começa a agir diferente, nós codependentes, e a gente começa a se sentir egoísta. E aí eu falei para as meninas que eu já ouvi uma vez numa sala uma fala assim: quando um codependente começa a se sentir egoísta, é porque ele está no caminho certo. Porque o nosso ímpeto de dar é sempre tão grande que quando a gente começa a retirar um pouco desse dar, a gente se sente egoísta. Quando na verdade a gente está começando a ficar funcional. Lembrando que a relação só pode ser funcional quando existe equilíbrio, naquela lei sistêmica de Bert Hellinger que nós já falamos. Então, o equilíbrio, ele só se dá quando os dois têm condições de dar de forma igualitária. E nós, codependentes, sempre damos e damos e damos e damos e não deixamos o outro dar, né? Luz, Letícia, colocações perfeitas, obrigada. Perfeito, ressentimento leva ao sofrimento. Simone, adorei suas colocações. Tem algum livro sobre perdão? Nesse momento, Simone, que eu me lembro especificamente, não. Assim, não que eu me lembre no ato, mas sem dúvida tem livros que eu posso estar te passando depois. E mais uma vez eu cito para quem é cristão, né, e acredita na Bíblia, a Bíblia do Despertar.
A Bíblia do Despertar é a Bíblia que fala dos 12 passos aliados a todos os versículos bíblicos. Então, é uma Bíblia que nos ajuda demais a entender o processo do perdão aliado aos 12 passos. Então, algo muito rico nesse sentido. Então, em princípio, eu gostaria de mais uma vez indicar a Bíblia do Despertar. A Bíblia vocês encontram no site da SBB. Mas eu vou ver algo mais específico, viu, Simone, para você. Andréia Reginato, perfeito. Adalberta, tema importante para quem vive a codependência. Olândia, adorei. Querida, obrigada, Olândia. E quando a pessoa que precisamos perdoar já morreu? Sim. Em 12 passos, nos grupos anônimos, nós temos, inclusive, dentro dos grupos, em um dos passos, quando fala da reparação, que nós podemos fazer reparação a pessoas que já morreram de diversas formas. Nós podemos fazer reparações e perdoar pessoas que já morreram, tendo comportamentos que seriam em honra a essa pessoa, né? Então, por exemplo, meu pai faleceu e eu precisava perdoar meu pai por tais questões, ou pedir perdão para o meu pai por tais questões, ou fazer reparações ao meu pai por tais questões. Quais os comportamentos que eu poderia ter hoje que honrariam a memória do meu pai? Quais os comportamentos que eu poderia ter hoje que fariam o meu pai feliz? Quais os comportamentos que eu poderia ter hoje que fariam conexão da minha espiritualidade com a do meu pai? Então, essa conexão da reparação de pessoas que já morreram, ela se dá por meio da honra. Como podemos honrar as pessoas que já não estão mais aqui? E aí entra também a questão da espiritualidade de cada um, né? Então, pessoas que honram por processos da Igreja Católica, por processos da religião espírita, das religiões o budismo, ou mesmo a filosofia Seishonoye, que trabalham especificamente com rituais para ancestralidade, onde existe toda uma maneira de entrar em contato com esse perdão e essa reparação. Aí realmente eu acho que existe uma questão bem próxima da espiritualidade, né? Mas no cotidiano, as nossas ações podem honrar as pessoas que já morreram, sem dúvida alguma. Neuza, na reparação nem sempre é necessário pedir desculpas a quem possamos ter prejudicado. A reparação pode abrir as feridas. Se perdoar é mudança de atitude. Sim, dentro de 12 passos também existe a reparação, a sugestão de que fizemos reparações a outras pessoas, exceto quando fazê-las pudesse prejudicá-las ou a outrem. Ou seja, existem reparações que podem vir a prejudicar relacionamentos, sem dúvida nenhuma. E é por isso que nós temos que ter o senso, a condução espiritual, a condução do grupo de apoio, para saber em que situações nós vamos abrir assuntos para poder fazer reparações. Mas ainda assim podemos fazer reparações sem necessariamente abordarmos essas feridas, como colocou a Neuza. Gratidão, abrir mão da minha vida toda, não perco uma e compartilho, você tem me ajudado muito, André Reginato, obrigada, Alessandra, Rosana, gostei muito. Qual o guia? O guia Até que a Droga nos Separe, é o livro e o guia, tá? Tem o livro e o guia. No meu site vocês encontram para vender só o livro, só o guia ou o kitzinho com os dois, tá bom? Gratidão, Letícia, você é uma linda, muito obrigada, Letícia. Gratidão pela sua boa vontade, Cris, adorei suas colocações, preciso participar do grupo de estudos. Vem, Rosana, vamos te receber, daqui 15 dias nós temos o próximo. Gratidão, Romina, sempre ampliando nossa visão, como ajuda a ouvir, Eliana, querida. Cristina, respondendo para Cristina, suas lives são ótimas, Romina, a gente aprende muito com você, é uma pena que não consigo estar aqui todos os domingos, não tem problema, quem não consegue estar, as lives ficam gravadas, vocês podem acessar, vocês têm canal aberto comigo, seja no Facebook, seja no site, seja no WhatsApp, seja no Amor Exigente, então estamos juntas, e esse estamos juntas não é um estamos juntas da boca para fora não, gente. Hoje eu tava pensando, né, quando eu falei para alguém que eu tava conversando hoje, que tava numa situação difícil,
e eu disse estamos juntas, e aí eu fiquei refletindo sobre esse estamos juntas, eu passo boa parte do meu dia me dedicando a pensar em formas que poderiam ser plausíveis de ajudar determinadas pessoas em determinadas situações. Claro que isso, quando cresce, a gente não tem condições de ajudar pessoas de forma individual, mas esse estar junto é uma questão de empatia de almas, né? Por que eu escolhi a codependência? Por que eu me relaciono com as pessoas que têm essa dor? Por que eu tenho a missão de levar essa palavra, que para mim já era missão e só foi confirmada depois que Padre Haroldo realmente me introduziu novamente na minha espiritualidade. Como vocês sabem, a história que eu tenho com ele, que eu conto no meu livro, e se um dia vocês quiserem eu conto aqui também. Vamos fazer uma live um dia sobre histórias de Padre Haroldo e codependência, né? Tanta coisa para contar para vocês de como ele me fez sentir inserida na espiritualidade. Então esse tamo junto é muito real. Neuzinha, muito obrigada. Estamos 11 freiras te ouvindo agora, gente, que lindo! Muito obrigada, Neuzinha Campanim, que honra! Muito obrigada mesmo. Me sinto muito feliz, principalmente agora que eu acabei de falar do meu amado, para quem eu dedico todo o meu trabalho em amor exigente, para quem eu dedico a minha palavra quando se refere ao universo dos codependentes, dos dependentes, que é por ele, né? Tudo por ele. Então, nossa, fico muito feliz, Neuzinha. Foi um presente de hoje saber que você está com 10 freiras ao seu lado. Estamos em 11 freiras. Gratidão, gratidão é minha. Alessandra, eu cantava, parei, mas quero voltar a cantarolar. É só começar. Dançar também. Arli, oi. Perdoei, mas tem vezes que revivo todo o sentimento. Isso é normal? Sem dúvida. Nós não somos máquinas, né? Então não significa que perdoar, amanhã estarei pronta para não mais olhar para o passado. Inclusive vão vir, muitas vezes, vão vir novamente esses sentimentos. E nós vamos ter que aprender a lidar com eles como um dia de cada vez. Então, cada vez que vier novamente a possibilidade de um sentimento querer se tornar ressentimento, eu não vou permitir que ele faça esse caminho. Eu vou levar meu sentimento para onde? Para o meu grupo de apoio, para minha terapia, para minha escrita terapêutica. Eu vou levar para a igreja. Eu vou levar esse sentimento. Eu vou me abrir para abrir mão, né? Não deixar esse sentimento se instalar em mim enquanto emoção negativa, para ele não se tornar um ressentimento novamente. Normal, sem dúvida nenhuma. Mas não vai adiantar, por exemplo, eu falar desse ressentimento novamente com a pessoa com a qual. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo simples: uma traição. Houve uma traição, eu perdoei meu marido e queremos começar daqui para frente. Amanhã eu esqueci a traição? Não. Mas não adianta todo dia eu ficar voltando nessa ferida. Vem dor, vem sentimento relacionado a isso, vem uma série de coisas. Adianta eu ir lá falar com ele? Também não. Não é dali que vai vir o preenchimento desse vazio. É do poder superior, do grupo de mútua ajuda, é da terapia, é do falar, é do não deixar o sentimento tomar de novo essa proporção. Alessandra Diniz, sou codependente e tenho agido com meu companheiro dessa forma que você falou, superioridade a ele. Ele tem 15 dias que saiu de uma clínica de recuperação e a convivência está sendo muito difícil, é tudo muito novo para mim. Alessandra, eu sei como é, eu também já passei por esse momento de ser novo, né? Quando tudo é muito novo para nós, é uma avalanche de informações, né? Do que é codependência, de como agir, de entender uma coisa aqui, outra ali. Mas a melhor forma da gente adentrar nesse universo em busca da nossa recuperação é por meio da crença de que a cada fala, a cada leitura, a cada grupo que eu frequento, a cada pensamento, a cada terapia, eu vou estar em doses homeopáticas
conseguindo chegar lá na frente. Não adianta eu achar que eu vou resolver esse problema de uma hora para outra, um problema que normalmente foi instalado nas nossas vidas desde a nossa infância, né? Então é um processo. Continue com a gente, podemos caminhar juntas, como eu já disse. Como perdoar um pai que agrediu fisicamente de todas as formas a mãe a quem amei a vida toda? Sim, é muito difícil. E especificamente, Cris, nós precisamos trabalhar questões individuais, de formas individuais, né? Mais uma vez eu venho dizer a vocês, acho que até respondendo a Cris, que as nossas lives, elas têm essa ideia da autoajuda, ideia de orientação, mas nunca, em hipótese alguma, eu já disse, nenhuma família é igual a outra, nenhuma pessoa é igual a outra, nenhuma história é igual a outra. Então, nem sempre o contexto geral vai se aplicar especificamente às dores e momentos de prontidão de cada um de vocês, né? Então, por isso eu me coloco à disposição. Quem quiser conversar pessoalmente, pessoalmente hoje, né? O nosso pessoalmente de hoje, vocês sabem como é pela internet, né? Mas eu me coloco à disposição para apresentar livros, apresentar técnicas, mandar exercícios, ajudar a entrar num processo de busca do perdão, mas é necessário. É necessário, eu entendo perfeitamente como perdoar um pai que amava a sua, que era violento com a mãe que você amava, porém, essa falta de perdão faz mal para quem, Cris? Para você, certo? Você quer se cuidar, se melhorar e se recuperar, não quer? Então, temos que pensar em como fazer isso. Inês, estou me vendo como você está falando, me auto-sabotando, me achando não merecedora da felicidade. Sem dúvida, faz parte do nosso perfil codependente, né? Como nos sabotamos desde da dieta, estou emagrecendo, vou voltar a comer amanhã, inconscientemente, porque eu não mereço ficar magra, bonita, feliz. Estou fazendo exercício diariamente. Ah, vou parar. Por quê? Porque eu não mereço realmente estar dando conta de fazer exercício. Estou vivendo um relacionamento sadio. Não, não é para mim. Meu negócio é relacionamento destrutivo. Entre outras e outras e outras formas de autossabotagem, né? A codependência, infelizmente, está muito atrelada à ideia de não se achar merecedora, né? Então, isso a gente precisa trabalhar sem dúvida. Áurea, tento perdoar, mas ao mesmo tempo volta a imagem do que foi dito e a mágoa é tamanha que fica. Eu sei, querida, mas é isso que nós estamos falando. Vamos pegar essa iluminação, esse spot, esse foco, essa lâmpada que está sobre o tema perdão e vamos voltar a perspectiva para nós. Quem eu quero que fique bem? Eu, né? Então, o que eu preciso fazer para perdoar? Significa que a partir de amanhã não vai doer? Não. Mas eu preciso buscar formas de fazer isso, porque esses sentimentos é que nos machucam, né? Para mim, perdoar não tem acordo. Opa, desculpa, caiu aqui. Eu não sei o que você escreveu depois, Neuza. Se você puder repetir, não entendi o que você quis dizer. Débora, Romina Miranda, como você faz diferença na minha vida e suas lives chegam no momento certo. Estava muito precisando ouvir sobre perdão, gratidão. Débora, querida, saudade de você. Muito obrigada por sempre estar me acompanhando. Fico feliz de saber que chegou no momento certo. Fabi, boa noite, Romina. Fabi de Floripa. Auto perdão por ser codependente. Puxa, gente, eu não sei lidar com isso. Vai entrando um atrás do outro e vai subindo, Fabi. Não consegui ler o que você falou. Letícia, parei de fazer tudo que gostava só para agradar o meu marido. Estou retomando as coisas. Ainda me sinto mal, mas estou dando um passo de cada vez. Sim, se sente mal porque provavelmente deve estar se sentindo egoísta de não estar fazendo tudo para ele. É aquilo que a gente falou, né? Juan, parabéns pela live, obrigada, querido amigo de Campinas, Veracidade, AE de Campinas, Bíblia do Despertar, por favor, pode repetir a Bíblia? Bíblia do Despertar, vocês compram na sbb.org.br, eu vou escrever aqui, tá? Neuza Rial, onde podemos encontrar,
Bíblia do Despertar no site da SBB, já todo mundo falando da Bíblia, tá ok. Perdão é um dom divino, não é humano. Como humanos não somos capazes de perdoar. Nossa, não concordo com isso, Cláudio. Eu acredito que nós somos capazes de perdoar pela nossa essência divina. Deus está dentro de nós, né? E ele nos habilita a perdoar, não no sentido de julgar e perdoo porque sou melhor que você, mas perdoo no sentido de não mais deixar esse ressentimento fazer parte da minha vida. E eu acredito que temos dons divinos. Deus não está dentro da gente? Excelente, mais uma vez, gratidão. O processo de perdoar o DQ, de não aceitar. Quando você começa a fazer as colocações, mas ele não aceita e vai embora. Processo de perdoar o abandono é dolorido. Simone, acordos de convivência. Vamos falar sobre isso numa outra live. Quando a gente começa a colocar e ele não aceita, a gente tem que colocar consequências. O que eu dou conta de colocar como consequência? A separação, ou não vou mais fazer isso ou aquilo, ou enfim, quais são as consequências que eu consigo? Se no momento eu não consigo nenhuma, eu preciso me fortalecer para começar a colocar. Rosa, gratidão amiga, você me ajuda? Simone, quero participar do grupo, aviso sim. Simone. Ivanete, sempre muito aprendizado, gratidão. Inês, tendo todo o tempo me reparar com meu esposo, mas ele não aceita o meu perdão por atitudes inadequadas que achava certo a meu ver. Então, aí é que tá, Inês. Você não precisa depender do perdão dele para você se auto-perdoar, né? Então, se ele não tá pronto para te perdoar, é uma pena para ele, porque ele vai carregar o ressentimento. Você vai se libertar. Tenho aprendido muito com você por aqui no AE e no grupo de WhatsApp. Gratidão, Rosana, querida. Obrigada. Amor Exigente é um grupo, Romina? Sim, Cris, é um grupo de apoio para familiares de dependentes químicos. Eu especificamente coordeno o grupo de Amor Exigente de cônjuges, ou seja, de pessoas que têm relações conjugais, afetivas, amorosas. E temos grupos de Amor Exigente para pais, para os usuários. Tem muitas pessoas do Amor Exigente aqui que podem, inclusive, responder para a Cris, colocar o site do Amor Exigente para ela poder ter mais informações. Iva Inês, onde consigo os livros? Assistindo a live pela primeira vez. Os meus livros no meu site, robinamiranda.com.br. Outros livros, se for algum outro que eu citei, vocês me procurem aqui no WhatsApp ou no Messenger, que a gente vê qual é. Que lindo, empatia. Primeira vez na live, gratidão. Vou amar conhecer suas histórias com o Padre Haroldo. Eu vou fazer, viu? Vou fazer, porque vai ser um dia maravilhoso para nós que amamos nosso Padre. Eu vou falar, gente. Cristina também falando para eu falar. Bah, Romina, sim, eu tenho me sentido egoísta. Será que estou me recuperando? Tá. Isso tem me dado um alívio. Parecia que eu era obrigada em agradar a todos, guria. É isso, minha amiga. Quando a gente começa a se sentir egoísta, é porque a gente está começando a manejar a lei do equilíbrio de uma maneira mais efetiva. Né? A gente para de só doar, começa a se retirar para permitir que o outro doe. E aí a relação vai entrar em equilíbrio. Cristina do Vale, como faço para participar? A Cris Rocha está perguntando, já colocaram o site aqui. Mara Lopes, perdoei meu filho DQ após o início do seu tratamento, mas só consegui isso depois que me perdoei. Romina, você me ajuda muito, obrigada. Mara, querida, que eu fico muito feliz de fazer parte da tua história, da história da tua família e de poder te ajudar, como você diz, sempre estarei aqui para isso, viu? Cristina do Vale, amor exigente, lindo, muito boa esta live, senti que perdoei tudo e todos já aqui, que bom. Sou casada com adicto, mas não quero saber de tratamento, mas eu estou ótima, cada vez melhor, vivendo um dia de cada vez, isso mesmo, Damares. Na oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus deixou como modelo, diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pessoas, é aquilo, né? Eu procuro não trabalhar especificamente nenhuma religião, né? Até porque a gente quer poder chegar a todas as pessoas, tendo elas religião ou não,
Mas sem dúvida nenhuma, não tenho como também não considerar a minha espiritualidade, que é cristã, e o quanto ela é influenciada pelo Padre Haroldo, que apesar de padre era uma pessoa, um indivíduo plural, né, de espiritualidade ecumênica. Então acho que a gente pode sim, sem dúvida nenhuma, relembrar, né, que a própria oração do Pai Nosso nos diz, né, se nós queremos ser perdoados, como não perdoaremos, né? Como não? Obrigada, viu, Suzana? Ah, tá, ela tá respondendo para o Cláudio, agora que eu vi, mas é isso mesmo. Alessandra, obrigada, Romina. Para mim, vivo doente. Como perdoar um filho que agride uma mãe? Dificílimo, dificílimo, Elaine. Vamos entrar em contato, né, com esse histórico familiar, com as questões que é, levaram essa situação chegar nessa gravidade, né? A mãe sempre vai perdoar o filho, sempre, mas ela não vai necessariamente aceitar esse tipo de comportamento. Nesse ponto, Elaine, são coisas totalmente diferentes, né? Você pode perdoar no seu coração, mas você não precisa e não deve e não vai, né, para o próprio bem, tanto seu quanto dele, compactuar com a agressão física de um filho para uma mãe. Alzira, boa noite. Alzira, querida. Inês, obrigada pelas palavras de retorno. Vou ficar no alto perdão, Romina. Fique no alto perdão. Na hora que o outro resolver se perdoar você, vai ser bom para ele. Por enquanto, é você. Muito bom, professora. Parabéns. Meus alunos também me prestigiam. Adoro quando eles estão por aqui, viu? Obrigada, querida Fabiana. Neuza, perdoar não tem acordo para mim. Coloco limites. Não perdoo impondo mudanças. Vai depender da mudança do outro. Não, Neuza, na verdade é assim. Não é uma questão de perdoar e impor mudanças. Perdoar algo e ter um novo acordo de convivência para que esse algo, se voltar a acontecer, como nós vamos lidar com isso daqui para frente, que foi aquele exemplo da traição, né? Então eu resolvo perdoar meu marido porque ele me traiu. Eu resolvo começar uma nova vida. E aí nós não vamos ter um acordo de convivência? Tem que ficar claro, né, que se houver uma nova traição, eu não perdoarei mais, ou eu não estarei mais disposta a perdoar. E por que que eu acho importante a gente colocar essa questão do acordo de convivência? Porque uma das piores, um dos piores aspectos nas relações codependentes é a comunicação, né? Então, muitas vezes as coisas acontecem de forma disfuncional porque a comunicação não foi clara, né? Então, entendo que você está falando, não perdoa impondo mudanças, não é impor mudanças, é dizer aquilo que eu aceito ou não, como forma de convivência. O que vai constar nesse novo acordo de convivência? Cada um vai fazer sua parte, sem dúvida nenhuma. Como posso adquirir esse kit? No site rominamiranda.com.br. Eu não estou achando aqui o lugar para poder escrever. Eu estou com medo de mexer no comentário e acabar encerrando o vídeo ao vivo. Se alguém puder escrever o meu site aí para quem quer comprar o kit, rominamiranda.com.br, tá? O kit do livro Até que a Droga nos Separe, que é o livro e o guia. Falar perdão com o coração é muito difícil, tem que ter um aprofundamento nas relações e forte espiritualidade. Sim, só quem conheceu o Padre Haroldo que entende, medo de nada, só amor. Pode ser, né? Como eu fui perdoada naquilo que eu mais me achava pecadora, através do perdão de Padre Haroldo, que me possibilitou entrar novamente na minha vida espiritual, eu não posso dizer que eu não acredito no perdão, né? Mara, CSFAE, há muitos grupos em todo o Brasil, coordeno um dos grupos de amor exigente no DF, a Ivanete. Obrigada, Ivanete, pela sua presença. Cristina, adorei a live. Alzira, auto perdão para o início de uma nova vida cheia de amor e oportunidade de ser feliz. É isso, Alzira. As 5 linguagens do amor, audiobook. Olha que legal, gente. Alguém postou aqui o audiobook das 5 linguagens do amor no YouTube. Muito obrigada, William. Isso vai ajudar muito.
Também acredito, Romina, temos que perdoar para nos libertar, e não é uma questão de julgamento. Não, nós não vamos perdoar porque somos juízes do que é certo ou errado. Nós vamos perdoar para que nós possamos nos libertar dessa dor. Gente, eu sugiro que vocês, depois eu vou ver se eu coloco aqui no Face, que vocês acessem esses artigos científicos que falam sobre o perdão nessa perspectiva da saúde. Acho muito importante, porque a maior parte dos codependentes adoece e isso está ligado à falta de perdão. Suzana Caire, se afastarmos do nosso Deus, não somos capazes de perdoar. Experiência própria. Então, Cláudia, eu acho que é uma questão da visão de cada um, né? Na sua experiência, se afastarmos do nosso Deus, não somos capazes, sim, né? Mas a partir do momento que nós entendemos que Deus faz parte de nós e que nós estamos em conexão com Ele, porque Ele habita no nosso ser, nós estamos prontos para isso, né? Eu não sei exatamente qual a sua experiência que você está falando, né? Eu estou dizendo, na minha experiência, que esse Deus que habita dentro de mim, eu me conecto com Ele e a Ele eu solicito que me possibilite exercer o perdão, perdoar, etc. Sua linda, você que é linda, Fabi. Gratidão, obrigada, cinco linguagens do amor de novo. Lidiana, eu amo você, mas não aceito o que faz. É isso aí, isso aí. Eu amo, eu perdoo aquilo que eu tenho que perdoar, não só do atual. Voltando, gente, que a live de hoje a gente começou falando sobre perdoar, principalmente a nossa família de origem, para que a gente possa caminhar, e focando também no auto-perdão. Nesse caso, concordo com você, Cláudio, exatamente, a questão, como ele falou, se nós nos afastarmos de Deus, não conseguiremos perdoar. Precisamos estar espiritualizados, né? Na minha concepção, eu tenho a minha espiritualidade reforçada a cada dia que eu me conecto com o meu poder superior dentro de mim. Mas existem muitas pessoas que não estão conectadas com a luz do poder superior e que têm dificuldade para perdoar. Na verdade, o perdão precisa sair do meu interior. Carlos Lúcia Quipel, é isso. Obrigada, a Áurea colocou o site aqui, Simone também, Eloá, boa noite, William também. Obrigada, gente. Como faz para responder um comentário? Não sei. Clica sobre a pergunta, vai aparecer, a Alessandra também colocou. Márcia, e caminhe os links das pesquisas. Eu vou publicar o link das pesquisas aqui no Face, viu? As 5 linguagens do perdão é bom? Tá aqui, gente. Tá aqui postado e é maravilhoso. Miriam, maravilhosa. Será que você sabe o quanto ajuda na cura de nossas feridas? Miriam Barros. Às vezes eu sei. Às vezes eu sei. Tem muita gente que se manifesta, pessoas que eu não conheço, né, que vêm e trazem essas histórias. Mas é muito bom ouvir sempre. Fabiane Borges. Mandei de Floripa para ti. Obrigado por esclarecer sobre esse tema auto-perdão e codependência. A minha meta dessa semana será de auto-perdão. Gratidão por te ajudar com os seus ensinamentos. Partilhe os teus conteúdos com Brasília, Curitiba, Floripa, Rio Grande. Um abração. Obrigada, Fabi. Meninas, estamos já a 20 minutos a mais do tempo que a gente se disciplina a fazer, que é uma live de 1 hora. Ficamos em 1h20. Hoje realmente a gente passou porque tinha muita gente, como eu disse, a gente passou de 100 pessoas. E eu só posso agradecer a vocês que vêm colocando aqui, que têm realmente compartilhado. É através desse compartilhamento que a gente vai chegar cada vez mais e mais nas pessoas que não conhecem a codependência, que não sabem o que estão vivenciando. Então, é a ajuda que eu peço para vocês, né? Nós, missionárias agostinianas Recoletas, as 11 irmãs, agradecemos. Muito obrigada, irmãs. Eu que agradeço a honra de tê-las aqui. Agradeço do fundo do meu coração. Gente, então assim, eu vou finalizando. Se houver mais alguém que tenha alguma pergunta que eu não respondi e quiser escrever aqui, eu posso responder. Caso não seja respondido, vocês já sabem os meus canais de comunicação, podem me perguntar por lá. Eu que agradeço, Cláudio, Raquel, Cláudia, Aline, Su.
Gratidão, muito obrigada a você, Alzira, Carmen, Áurea, gratidão, e todas as pessoas que estão aqui, Ivanete, Nara, Rosana. Que bom, gente, cada vez mais vocês aqui comigo. Vamos ajudar a compartilhar, pessoal. Gratidão, Mara querida, beijo. Neuzinha, muito boa live. Rosana, você é incrível, obrigada. Vocês que são incríveis de, na verdade, estarem aqui todos os domingos, né? Domingo, 6 horas da tarde. Eu adoro esse horário para falar com vocês, viu? Acho que é saudade de ir na missa. Grata, Neuza, grata por disponibilizar seu tempo e conhecimento. Eu que agradeço, Neuza, por você compartilhar com a gente os seus também. Obrigada, pessoal. Beijo para todos. Quem quer participar do Amor Exigente é só entrar no site que foi colocado aqui, amorexigente.org.br. Amém, Fabi. Você também, que Deus te abençoe. Compartilha no Face, se não consegue compartilhar no WhatsApp, viu? Maravilhoso, gratidão, até a próxima. Então, quem tiver sugestão de tema e quiser mandar, estou à disposição. Se não, semana que vem eu vou propor um novo tema para nós, tá bom? Eu espero que repercuta de forma positiva em vocês essa semana o tema do auto-perdão, do perdão à família de origem, do perdão aos antepassados, do perdão no cotidiano. Gratidão, primeira live em um tema desses. Isso é divino, tá vendo, Cris? Quando a gente vai em busca, a gente encontra aquilo que a gente precisa. Eu acredito nisso, né? Que bom, Cris, que você tá aqui, viu? E o que você precisar, você pode ir perguntando. Já li o livro, vou fazer contato para o grupo. Vem, Cláudia, para o grupo. Nosso grupo tá extremamente rico. A gente tem dividido muitas coisas maravilhosas, crescido juntas. Muito obrigada por tudo. Um grande beijo para vocês, boa semana e mais uma vez eu me coloco à disposição para as perguntas que não foram respondidas aqui, para que vocês possam entrar em contato. E eu vou buscar os links sobre os artigos de perdão relacionados à saúde, vou colocar aqui, que eu acho importante vocês observarem também esse aspecto. Um grande beijo, obrigada por tudo e até domingo que vem. Tchau, tchau. Obrigada por tudo.